Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luane Gabriele e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 fatos sobre Jesus. Em algum momento você já deve ter a curiosidade de saber quem era Jesus, ou alguém já deve ter falado para você, mas você ainda não procurou conhecer quem era ele de verdade. Então hoje, através da palavra de Deus, a gente vai ouvir e falar um pouco sobre 10 fatos sobre ele, o que a Bíblia fala dele. O primeiro fato sobre Jesus é que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 14,6 diz o seguinte: Jesus respondeu, então é o próprio Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Muitas vezes nós nos perguntamos que caminho que a gente deve seguir, para onde que a gente deve ir, né? Qual que é o propósito da nossa vida? E a Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Em Jesus nós encontramos o nosso propósito aqui na Terra. A verdade do porquê estamos aqui está em Cristo, está em Jesus. Ele é o nosso caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Segundo fato sobre Jesus é que ele é a luz do mundo. E em João 8,12 está escrito assim: de novo, Jesus começou a falar com eles e disse. Então olha só, é sempre Jesus falando, ele mesmo falando sobre quem ele é para nós. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Olha que incrível isso que Jesus ele traz para nós. Enquanto nós estamos nesse mundo de trevas, onde acontece violência, onde acontece mortes, guerras, fomes, pessoas que estão destruindo umas às outras, Jesus ele nos fala que ele é a luz do mundo. Ele é a solução para tudo isso que está acontecendo no mundo. Ele é a luz do mundo. O segundo fato sobre Jesus é: Jesus sentia emoções igual nós sentimos. Teve um momento da vida de Jesus onde um amigo dele muito próximo, Lázaro, provavelmente vocês já devem conhecer essa história, ele faleceu e ele foi sepultado. E aí, as irmãs de Jesus, antes dele morrer, tinham chamado Jesus para ir lá e curar Lázaro, para que ele não morresse. E só que Jesus ele demorou 4 dias, mas não é porque ele não quis ir, mas é que ele sabia que algo maior estava para acontecer. E aí, depois de 4 dias, Jesus ele foi até lá, até onde Lázaro foi sepultado, e todo mundo estava chorando porque ninguém queria que isso tivesse acontecido. Só que Jesus, ele sabia daquilo que ele estava para fazer, ainda que ele ia ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim ele se comoveu com a situação, com as irmãs de Lázaro chorando, ele se comoveu com tudo aquilo que estava acontecendo ali. E no versículo, no capítulo de João 11:35, fala que Jesus chorou. Inclusive, esse é um dos menores versículos que existem na Bíblia. E em outro momento também, em Hebreus 2:18, fala assim: e agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Então, Jesus ele também foi tentado no deserto 40 dias pelo diabo. E além disso, ele também sofreu, como nós muitas vezes sofremos aqui no mundo. Só que Jesus, ele mesmo passando por tudo isso, ele venceu e ele ressuscitou no 3º dia. E por ele sofrer e passar por tudo isso, como nós passamos, ele pode nos ajudar também. Então a gente pode procurar ajuda em Jesus, porque ele também sabe aquilo, ele sofreu aquilo que também muitas vezes muitos de nós sofremos, uma dor, uma perda, sofrimentos no dia a dia, tentações, tudo isso Jesus ele passou porque ele viveu como homem aqui na Terra. E por isso a gente pode procurar nele a ajuda, porque ele também sabe aquilo, ele conhece aquilo que nós passamos. O quarto fato sobre Jesus é que Jesus ele fez a maior demonstração de serviço que o mundo já viu. Em João 13:3-7 fala assim: Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também
que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então ele se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Então, olha só, Jesus ele fez a maior demonstração de amor que o mundo já viu. Ele, mesmo sabendo, a Bíblia deixa muito claro que Jesus, ele sabia que Deus tinha dado todo o poder para ele, mas mesmo assim, ele se deixou tornar servo para servir aqueles que estavam à sua volta. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Você talvez não esteja entendendo nada, lavou os pés dos discípulos, porque lavou, ele podia servir de tantas outras formas. É porque naquele tempo, as pessoas, elas andavam muito porque não tinha carro naquele tempo, né? E poucas pessoas é que andavam de carruagens, por exemplo. Mas as pessoas, elas andavam muito de a pé. E elas, a maioria, pelo menos, usava sandálias, calçados, não tinha tênis naquele tempo. Então, elas acabavam que sujavam muitos pés dela. Então, imagina como devia estar a situação dos pés dos discípulos, né? Devia estar uma situação bem precária ali. E aí eles tinham esse costume de lavar os pés, mas quem fazia isso eram os servos, muitas vezes. E aí Jesus ele se deixou, mesmo sabendo que tinha todo o poder, que ele era o rei e que Deus ia exaltar ele se tornou servo para servir aqueles que estavam à sua volta. Ele foi o maior exemplo para nós da demonstração de serviço, de amor pelas pessoas. Em outro versículo também, Marcos 8:34, fala assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus ele nos chama também para nos tornarmos servos uns dos outros, negarmos a nós mesmos. E porque Jesus ele negou a si mesmo, ele tinha todo o poder, mas ele negou a si mesmo para se tornar servo e servir aqueles que estavam à sua volta. O quinto fato sobre Jesus é que ele nos ama. 2 Coríntios 8:9 diz assim: porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Como assim Jesus ele era rico? Bom, Jesus, ele morava com Deus, ele tinha tudo, ele era tudo, ele tinha tudo, mas ele deixou toda a sua glória e veio para a terra, para se tornar em sacrifício por todos nós. Olha só, em Filipenses 2, do 5 ao 11, fala exatamente isso. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome, que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas, no céu e na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, olha só que versículo incrível. Ele fala exatamente isso, que Jesus ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha com Deus, lá, né, a glória, né, os anjos cantando para ele. Ele abriu mão de tudo isso para se tornar servo e para ser um exemplo para cada um de nós, daquilo que a gente deve fazer pelo nosso próximo. Então, Jesus ele demonstrou o maior amor que todas as pessoas no mundo não conseguem demonstrar. Ele morreu por nós. Quando Adão ele pecou, lá no Jardim do Éden, lá no princípio,
automaticamente a morte veio sobre os seres humanos, sobre as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia ela deixa claro que o resultado do pecado é a morte. Então, e Deus ele nunca muda. E assim, a morte prevaleceu no mundo por causa do pecado do ser humano. Por causa que o coração do ser humano ele é corrupto. E isso trouxe a morte para todas as pessoas, a condenação. Mas Deus ele tentou alinhar e fazer com que as pessoas se aproximassem dele. Então, Deus escolheu o povo de Israel. Através deles, a intimidade com Deus fosse restaurada. E aí Deus deu todos os 10 mandamentos, pediu para que eles fizessem sacrifícios, né? Mas mesmo assim, o coração do homem ainda era tão perverso que isso não foi o suficiente. A gente não ia conseguir ser salvo porque o nosso coração era corrupto. Então, Deus ele derramou a sua graça e ele nos amou tanto. João 3,16 fala isso, que Deus ele nos amou tanto que entregou o seu Filho para que a gente não pereça, mas para que a gente tenha a vida eterna. Então, Deus ele enviou o seu Filho, Jesus. Ele tinha tudo, mas ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha para se tornar servo e para se sacrificar em nosso favor. Bom, gente, e o 6º fato sobre Jesus é que ele é o bom pastor. Em João 10, do 11 ao 13, fala assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vem um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque ele trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Olha que incrível que esse texto ele nos traz. É Jesus falando para os discípulos dele. Uma das profissões mais importantes no tempo de Jesus era o pastoreio. E ele, não que literalmente ele fosse um pastor de ovelhas, mas ele usou dessa simbologia para mostrar o amor dele por nós, para demonstrar para as pessoas, para que as pessoas pudessem entender o quanto ele nos amava. E a profissão do pastoreio não era uma das mais remuneradas da época, mas era uma das mais importantes, porque as ovelhas naquele tempo eram muito importantes. E os pastores, eles tinham a missão ali de cuidar das ovelhas, né, não deixar que nada de mal acontecesse para elas. E é exatamente como Jesus fala, o empregado ele trabalha ali somente por trabalho, ele não vai dar a vida pelas ovelhas, ele não vai atrás das ovelhas se elas se perderem. Mas Jesus, ele é o bom pastor, ele é o melhor de todos, e ele sim vai entregar a sua vida pelas suas ovelhas. O 7º fato sobre Jesus é que Jesus ele é o pão da vida. João 6:35 fala assim: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Olha só que versículo incrível. Antes desse versículo acontecer, Jesus ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. E aí, depois as pessoas foram embora e Jesus ele foi para o outro lado do Mar da Galileia. E aí as pessoas ficaram sabendo que Jesus, elas procuraram Jesus e viram que Jesus não estava ali, então eles foram procurar do outro lado do mar. E quando eles encontraram Jesus, Jesus falou que elas tinham ido somente porque Jesus tinha dado pão para elas, o pão literalmente, né, o pão, porque Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, e elas tinham ido somente pelo pão que elas tinham comido lá atrás. E aí Jesus ele fala isso, que ele é o pão da vida, e quem vem a ele nunca mais terá fome, quem crê nele nunca mais terá sede. E olha só, Jesus ele é aquilo que nos satisfaz. Mesmo que no mundo você não encontre nada, você faça de tudo possível para encontrar satisfação, você não vai encontrar, porque a satisfação só está em Jesus, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos.
por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Então, olha que incrível. Esse texto de Efésios, ele fala que Deus, ele queria nos tornar seus filhos e ele usou Jesus Cristo para que isso acontecesse. Quando nós cremos em Jesus, nós aceitamos Jesus no coração, nós nos tornamos filhos de Deus. Antes nós éramos órfãos, mas agora nós somos filhos. E qual que é o que o Pai, né, ele vem nos trazer? Ele vem nos trazer o cuidado, a proteção, né? E Deus, ele faz isso acontecer, ele nos ama, mesmo que a gente possa fazer qualquer coisa de ruim, mas ele continua a nos amar, porque ele é um pai, e um pai ama independente da situação. E um texto que traz muito isso, e que é um dos textos mais lindos da Bíblia, esse texto está lá em Lucas 15, 11 ao 24, e é Jesus também contando para as pessoas, né, através de uma parábola, uma história, para que as pessoas pudessem entender, para que ficasse de uma forma mais compreensível aquilo que Jesus queria passar para as pessoas. Então, Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, então, para um pouquinho. Herança era quando uma pessoa morria, né? E aí essa herança passava para outra pessoa. Então, olha só, o pai nem morreu ainda e o filho já quer a parte dele. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade, então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Oh my God! Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho, mas me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Olha o que aconteceu agora. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Meu Deus, que incrível! Olha que incrível esse versículo, ele traz exatamente aquilo, o amor de Deus, o amor de um pai por nós. Através de Jesus, nós somos adotados como filhos. E esse pai, ele é um pai que cuida de cada um de nós. Na hora que eu tava editando o vídeo, eu vi que a 9ª e a 10º fato sobre Jesus tinha cortado e não tinha passado nada, mas como eu falei que iam ser 10, então eu tô aqui para passar para vocês o 9º e o 10º fato sobre Jesus, já que no vídeo eu não consegui sair, né, na hora que eu tava gravando, deu algum bug e aí não saiu no vídeo, então estou aqui para falar para vocês. Então, o 9º fato sobre Jesus é que Jesus, ele remiu nossos pecados. Em João 1:29 fala o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só que incrível, esse versículo também ele nos traz.
né? Aqui João ele fala que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Quando o homem ele se corrompeu ali no Jardim do Éden, né? Automaticamente veio a morte também sobre a humanidade. E porque Deus ele não muda e ele escreveu na palavra dele que o resultado do pecado é a morte. Então isso trouxe uma consequência ali para a humanidade por causa do pecado que foi implantado, né, do coração corrupto do homem. E em todo momento Deus ele queria trazer novamente a intimidade de Deus com o homem, dos homens com Deus. E ele inclusive escolheu o povo de Israel, né, para que através dele novamente essa essência para que o homem foi criado voltasse, né, e ele implementou os 10 mandamentos, deu os 10 mandamentos para o povo de Israel. Ele também deu sacrifícios para o povo de Israel, para que através desses sacrifícios, né, que eram ali de animais, pelo menos o povo ele se purificasse dos seus pecados. Mas o coração do homem ainda foi tão corrupto que Deus teve de enviar o seu único filho, Jesus Cristo, para que os nossos pecados fossem perdoados, porque se fosse depender de nós mesmos, nós não seríamos nunca, em hipótese alguma, salvos. Por isso que ele mandou Jesus, para que através de Cristo, através da sua graça por nós, do seu amor, nós pudéssemos ser salvos, através do sangue de Jesus. Inclusive, em Hebreus 9:28 fala o seguinte: assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. E olha só, nisso a gente já entra no próximo fato sobre Jesus. Fato 10, que Jesus voltará. Em João 14:18 fala o seguinte: não vou deixá-los abandonados. Isso é Jesus falando. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. E a gente crê que Jesus, ele morreu, que ele ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos e que ele voltou para sentar ao lado de Deus, à direita de Deus, mas que um dia ele vai voltar para remir todo o pecado que existe no mundo. E a gente acabou de ver nesse versículo de Hebreus 9:28, vou ler novamente: depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas. Então, é isso que você, antes de terminar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir dessa palavra de Deus, mas que mais pessoas possam ouvir dessa palavra e possam também ser impactados por ela. Então é isso, gente. Tchau!